Olá, meu querido irmão e irmã em Cristo Jesus. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 31, diz assim, não, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, meu querido irmão, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre as aflições que o povo de Deus vai passar nos últimos dias. Ao longo da história, Deus tem dado livramentos, mas existem alguns momentos que a nossa fé precisa ser um testemunho de que, mesmo perdendo, mesmo sofrendo, mesmo morrendo, nós não negaremos a nossa fé. Porque Jesus deixa claro que a nossa fidelidade deve ser até a morte. E aí teremos a coroa da vida. Então, eu queria dizer para você, meu querido irmão, é que nós estamos vivendo um período de sofrimento. E nós não devemos sofrer. É interessante, né? Eu tenho um filho, né, o Silas, meu companheiro de todas as horas, conversando. E ele estuda muito as profecias, a Bíblia, né? E sempre nós estamos conversando. E às vezes ele diz assim, pai, você sofre? Não, eu não sofro. Eu não sofro porque eu não olho para o sofrimento, eu não olho para o problema. Eu aprendi ao longo da minha vida a aceitar a vontade de Jesus, os propósitos do soberano Senhor. Porque quantas bênçãos Ele nos tem dado. Eu lembro que na minha infância, né? Eu nasci de uma família muito pobre e a gente morava numa casinha de taipa, né? A minha casa até hoje é de taipa. E não tinha piso, não tinha reboco, a nossa panela era de barro, depois a gente conseguiu uma panela de alumínio, fogão a lenha, a gente comprava uma roupa por ano e a gente levava uma vida tão simples, mas tão boa, né? Tão agradável. A minha infância foi subindo as árvores, os cajueiros, as mangueiras, brincando com uma bolinha de saco, correndo nas beiras dos córregos, açude, comendo melancia, maxixe, caju, ata, goiaba, graviola, tirando a fruta do pé, tão saudável. Galinha era caipira, cabra, ovelha, que a gente criava. Então era uma vida simples, mas saudável. Alegria, a gente brincava, brigava, né? Os meninos. E não tinha escola. Não tinha escola. A minha mãe foi a minha professora que me ensinou o alfabeto, a pronunciar as primeiras sílabas, as palavras. E depois estudei com a tia Chiquinha, Damião, Chiquinha do Nascimento, no primeiro ano. Estudei na Maria de Souza, Dona Graça, Dona Sônia, foram as minhas professoras. Até hoje guardo elas no coração. E aprendi matemática com meu pai. Meu pai me ensinou as 4 operações em um só dia. Ele calculava, ali riscando, e no papel ou no chão, e depois eu ficava tentando fazer, e assim eu aprendi. Ainda fui para o colégio dos jesuítas, no Trairi, né, o CEPA, mas foi pouco tempo, eu fiquei só 2 anos, eu fiz o 5º e o 6º ano. E depois eu fiz o 7º
até o terceiro do ensino médio via supletivo. Estudei sozinho, né? Terminei os primeiros e segundo grau sozinho, estudando sozinho, pelo curso que era oferecido pela Secretaria do Departamento de Educação aqui de Itapoca, chamado Curso Logos 2, que era para formar professores. Então, meu estudo muito pouco, mas, sabe assim como quando Deus tem um propósito, né? Eu entrei para a Igreja Adventista, fui ser obreiro, missionário, mas devido à minha simplicidade, à minha maneira, à minha cultura, né? Talvez a aparência, né? E eu não sei, eu sei que eu não tinha muito crédito, assim, para receber recursos, né? Como grandes obreiros. Mesmo Deus me dando o dom de pregar, de fazer oratória, né? De dar estudos, mas financeiramente eu passei muita dificuldade, né? Passei fome, né? Eu trabalhei em Arujá com o pastor Luiz Gonçalves como obreiro, mas durante ali meses eu comia apenas repolho. Os obreiros passaram dificuldade. A gente olha ali o Luiz Gonçalves, grande pastor, mas passou muita dificuldade. Ele tinha o salário dele, o transporte, mas nós obreiros morávamos numa casa ali em Arujá, e o quintal da casa tinha uma plantação enorme de repolho, nascesse naturalmente, couve-flor. E eu lembro que ali eu passei um mês, todo dia, eu pegava os repolhos, couve, cozinhava e comia. E continuava na obra missionária comendo repolho, né? E depois os irmãos se organizaram para nos dar uma refeição. O Luiz Gonçalves pediu, e aí a gente fazia. Os irmãos todo dia nos recolhiam em seus lares para nos dar uma refeição. Aí melhorou, né? Mas tive muita dificuldade. Mas o salário não saía, né? O pastor que me contratou para trabalhar com o Luiz, né? Ele convidou mais um pastor. Disse, deixa comigo o salário. Mas o pastor não tinha, só tinha o dele, né? E eu não recebia salário. Aí depois eu levei minha esposa, aí fui morar na salinha das crianças. Eu peguei ali 8 cadeiras de madeira, né? E ali botei o colchonete em cima daquelas cadeiras e era a minha cama para mim, para minha esposa e para minha filha Ruth. Durante 3 meses a gente dormia nesse colchonete em cima dessas cadeiras, com muito cuidado, né? Porque qualquer mexida podia a gente cair. Eu e a minha esposa e a Rutinha, a Aurelene e a Rutinha. Então não é fácil a vida de obreiro, de missionário. Mas era tão feliz, eu cantava, pregava, podia ver ali dezenas de pessoas, por meio de um apelo, aceitar Jesus. Então eu não olhava para minha dormida, naquelas cadeiras, naquele quarto isolado. Eu estava ali sábado de manhã na igreja, pregando, cantando às noites, feliz. Aquilo não me abatia porque eu não olhava para esse problema. Eu estou contando só para você saber como é a trajetória. Depois eu voltei para o Ceará, fui ser obreiro no Mirim, e lá no Mirim, o salário, né, na época de seca, de inflação muito alta, né? E aí era até no tempo do governador, era o Ciro Gomes, né? Ele providenciou um saco de feijão, né? Era 10 quilos que a gente comprava do governo. E esse feijão era R$1,50, eu lembro ainda. Mas esse alimento, a cesta que eu conseguia comprar, que eu ganhava um terço de um salário, só dava para uma semana. E durante as outras semanas eu comia milho. Eu sei que um dia um empresário, crente, né, perguntou, irmão, como é que tu tá vivendo? Eu digo, Deus tem me alimentado. E ele foi embora, né? Eu pensei que ele ia dar uma ajuda com recurso, né? Mas não, só perguntou e foi embora. E graças a Deus ali a gente passou a temporada no Mirim, e aí a gente almoçava, merendava e jantava milho pilado no pilão, né? O milho que eu recebia para alimentar as galinhas lá numa casa que eu pedi para morar. E eu cuidava das galinhas e comia do milho das galinhas.
E para não ser só um milho, né, tinha um sítio de coqueiro, eu tirava coco, quebrava ali, né, raspava na colher e jogava no milho e era meu almoço, né. E fui abençoado porque a minha esposa nunca reclamou, suportou esse período de muita dificuldade. Eu lembro que o shampoo dela era sabão omo, né? Uma vez ela lavou o cabelo com sabão omo, ficou o cabelo virado uma bucha. Aí nesse dia ela chorou devido à situação em que nós estávamos. Mas ali à noite eu estava na igreja pregando, animando a igreja do Mirim, pude ver ali almas sendo salvas, glorificando a Deus. Então, para mim, isso não era sofrimento. Conto que passei, né? E não me abatia, não desanimava. E eu sempre gostei, né? Sinto-me chamado pelo Senhor para proclamar o Evangelho, mas sempre tive dificuldades, assim, financeira. Ninguém estava disposto a me pagar, a financiar o meu ministério. E aí fui forçado a sair, né? Mesmo sem ajuda financeira, ainda tinha os críticos, né, que me condenavam por ser extremista, zeloso ao extremo, exigir santidade, obediência aos princípios que a gente aprendia, né? E na minha falta de maturidade, realmente eu era muito exigente, né? Reconheço, né? Fui tirado da obra e proibido de pregar nas igrejas, mas aí eu fui trabalhar voluntariamente. Aí você vê, né? Eu nunca tive assim financiadores, nunca as pessoas tiveram disposto a financiar o meu ministério. Mas Deus é tão magnífico, tão maravilhoso, que Deus tornou-se o financiador da minha obra. Você vê, eu estudei somente até a sexta série, sexto ano. O resto foi um supletivo. No supletivo ninguém aprende nada, porque eu, apressado, já era de maior idade, eu fiz o supletivo num ano, primeiro e segundo grau. Então, só passei por cima, porque eu queria o diploma. E esse curso era para professor, ainda mais, era pedagógico. Era um supletivo de nível pedagógico. E terminei e continuei, né? Fui trabalhar no Sítio do Meio, ali no Distrito Barreto. Durante 7 anos ali, pregando de casa em casa. Até que conseguimos batizar 4 pessoas. Irmão Luiz Paulino, irmã Tereza Marques, Luiz Benedito Marques. E tia Isabel Marques. E dali nós conseguimos recursos com os 300 de Gideão, da irmã assim, para construir a igreja. Construímos a igreja. Mas o trabalho ali da agricultura, da roça, né, que era o principal trabalho meu, não era rendável. Principalmente porque aquela região ali é seca, é muito árida. É como diz lá os meus pais, né? É uma terra morta. E chuva acontece pouco. Chove aqui em Itapipoca, chove na região da praia, mas aquela região ali não chove. Muito pouca chuva. Então, difícil para um agricultor nessa situação. Agora você imagina como Deus, ele realmente me chamou para essa missão. Para não depender de outros. Já que as minhas características, a minha cultura, o meu nível, né, não atraía investidores, não despertava interesse. Então Deus, ele cumprindo a promessa que ele disse que ia usar pessoas simples, indoutas, para confundir, né? Então eu me sinto um desses, simples, de família pobre, descendente de negro e índio, e não teve esse investimento, mas Deus investiu. Olha o que aconteceu. Eu terminei o supletivo, né, pedagógico, e aí comecei a lecionar, ajudar algumas pessoas que me procuravam, e eu ensinava de graça. Mas aí o
meu trabalho chegou a conhecimento de uma diretora de uma escola, Dona Fátima Brito, que percebeu a minha capacidade de ensinar. E aí ela me chamou, me contratou para ensinar o 6º e 7º ano. Nunca tinha ensinado esses 7, mas aceitei o desafio, né? Motivado pela minha mãe, que era quem mais me incentivava a estudar. E ali eu ensinando, fui aprendendo. Depois do 6º, 7º ano, passei a ensinar o 7º e o 8º, cheguei ao 9º. E aí a bênção, né? Tentei o vestibular na UES, a Universidade Estadual do Ceará, que na época só era frequentada pela elite, né? Porque era a única universidade. Hoje temos dezenas, centenas, muitas oportunidades, mas na época só era a UES. E por incrível que pareça, eu passei no vestibular. Então eu digo que foi a mão de Deus. Eu não sabia nada dos conteúdos, mas fui aprovado. Foram 10 anos com muita dificuldade. Dormi no chão. Fui privado, né, de muitas coisas, do banho, e para mim terminar o vestibular, fazer a faculdade de pedagogia. Depois surgiu a primeira turma da UFC, Universidade Federal do Ceará, para a língua portuguesa. E eu fiz o vestibular e passei de novo, com todo esse mínimo de conhecimento que eu tinha em questão acadêmica. Cursei letras em português. Fiz o concurso público e passei. E aí eu sempre digo, Deus não desampara os seus servos, que ama a sua causa. Porque aí eu passei a ter meu salário. E com meu salário, eu tenho a minha manutenção, a manutenção da minha família, e ainda posso ajudar na obra, né? Com meu salário ajudei a construir igrejas, reformar igrejas, as despesas necessárias do evangelismo, brindes. Eu lembro que quando eu construí a Igreja dos Bastiões, recebi R$5.000 nos 3 anos de ano, só que não deu para concluir a obra. Mas os doadores queriam que em 15 dias a igreja estivesse pronta e tirasse foto da igreja com placa, do nome da igreja e tudo. E aí eu entrei em pânico porque o dinheiro não deu. Eu mesmo escrevi o símbolo da igreja adventista na fachada. Recebi muitas críticas, né, porque não era a minha habilidade, eu não sou pintor, mas fiz. E faltavam as cadeiras. E como não tinha recurso, eu comprei 30 cadeiras de plástico, a prestação. E eu esperava que os doadores pudessem me ajudar. Passou 1 mês, passou 2, passou 3, e eu já não dormia mais porque eu tinha certeza que a loja ia pegar as cadeiras. Mas os irmãos dos Bastiões não sabiam que eu tinha comprado as cadeiras no meu nome, e fiado. E no meu desespero, eu estava me revoltando contra Deus. Eu dizia para Deus, olha, Senhor, eu estou na obra, eu dedico a minha vida, o meu salário, o meu tempo, e por que o Senhor não me ajuda? Aí o pastor Hélio foi fazer um trabalho na região, passou 40 dias dormindo na minha casa. E é incrível, né, quando o pastor Hélio chegou aqui em Itapipoca, que eu convidei ele para fazer um evangelismo no sítio do meio, alguns irmãos dizem, o pastor Hélio é muito chique, nobre, realmente pastor bonito, né, intelectual. Mas eu fiquei impressionado, porque realmente os que são do Senhor, eles aceitam o chamado. E aí ele viu o meu interesse, o meu esforço, e ele aceitou o convite para fazer um evangelismo no sítio do meio. E o pastor Hélio passou 40 dias na minha casa. E a minha casa, eu não tinha terminado de
encher as paredes de barro, era só vara. E como eu não tinha enchido nem as paredes, o piso era areia, sabe? A gente levava areia nos pés, não tinha dado para fazer o piso batido. E o pastor, ele passou 40 dias nesse casebre junto comigo, comendo na nossa refeição simples. E com o meu salário eu ainda comprava gasolina, colocava no carro do pastor para que todo dia ele fizesse visita comigo. E ainda levasse os interessados para a igreja. Foi uma bênção, né, que ele batizou várias pessoas, inclusive o batismo foi no Pentecoste. Toda a despesa a gente conseguiu, porque Deus tinha me dado esse salário. Sim, e aí, para terminar sobre a história da Igreja dos Bastiões. E aí? Eu não dormia, já estava reclamando, né? E aí o pastor Hélio andava com uma porção de livros do Espírito de Profecia, do Grande Conflito. E entre esses livros tinha um intitulado Heróis da Fé. E aí eu comecei a ler esse livro do pastor Hélio. E lá contava a experiência de um dos pioneiros da nossa igreja, que fez como eu, se endividou para investir na obra. E aí ele ficou desesperado, em pânico. E aí veio a mensagem de Deus para ele: não faça dívida em meu nome, eu não autorizo. Trabalhe com os recursos que tem, mas não faça dívida. Aí eu tomei aquilo ali para mim. Deus estava dizendo: meu filho, não faça dívida, eu não te autorizei. Tu está sofrendo, era para fazer o que dava, mas aí tu compraste cadeiras e agora está reclamando de mim? Eu não autorizei. Bom, aí eu disse: bom, Senhor, realmente tu não autorizou, não mandou. E sob pressão eu tinha que inaugurar a igreja e fiz isso. Mas agora, de joelhos, pedi perdão a Deus, porque agora teria mais uma experiência para a minha jornada missionária, experiência como cristão, como missionário. E aí, como eu tinha o meu salário, né? Porque Deus me deu a graça de eu passar num concurso, eu não estava preparado, eu não tinha conhecimento, eu não estudei, né? Eu fiz o supletivo. E aí eu sei que aí eu fiz o concurso, passei, agora tinha meu salário, né? Fixo, concursado. E aí eu fiz um empréstimo de R$2.000 e fui lá na loja e paguei à vista. Foi um alívio. Mas aí eu fiquei pagando o preço. Os irmãos dos Baixões nunca souberam que eu passei essa aflição grande. Mas não perdi a fé. Fui provado, passei momentos de angústia, de revolta, de protesto, mas não abandonei a fé. E a gente, como obreiro, passa muita injustiça. Eu já fui tirado da obra porque fui tratado como um extremista, um legalista, porque eu pregava o Apocalipse. Hoje toda a igreja prega, né? O Apocalipse, profecias, a reforma de saúde, estilo de vida, né? Hoje toda a igreja prega, mas é isso, as dificuldades são grandes. E tenho me dedicado à obra do Senhor. E agora, nesses últimos anos, eu vim para a igreja de Itapipoca, a igreja central, que eu tinha um projeto na igreja, tinha uma visão, foi fundada pela irmã Iraci, mas era uma igreja que estava passando dificuldades. E aí eu pude fazer um trabalho como ancião na igreja central. Como eu já falei em um outro vídeo, o teto foi colocado forro, mas as linhas, as tesouras não foram trocadas. E aí quebrou. E aí o perigo estava ali de cair o teto sobre os irmãos. E aí, junto com a tesouraria, a gente fez aquilo ali, né? Coloquei ali meu 13º todinho, mas com muita alegria, muito prazer, de poder deixar ali o templo central seguro para que os adoradores pudessem estar tranquilos. Mas aí o resultado. Olha aí como é a trajetória do cristão. O meu filho, né, o Silas, devido ao meu envolvimento no combate às drogas, ao crime,
e me sentindo responsável pela salvação dessas pessoas que estão com a vida arruinada. E aí eu fui ameaçado de morte, e isso acarretei problema para a minha família, né? O Silas e a Raquel, quem estava em casa, sofreram muito, Wesley, com essas ameaças, com a minha fuga de um lugar para outro, temendo a morte. E aí o meu filho, o Silas, deu um surto. Na realidade ele já tinha, né, a tendência desde pequeno, né? Mas estava latente, estava oculta o seu problema, mas aí ele deu um surto. E foi comprovado que ele tem a esquizofrenia. E aí na época do surto nós andávamos muito, ele ficava agitado, a gente passava a noite andando a pé, nas ruas, nos sítios. Fui a Fortaleza, São Gonçalo da Amarante, Trairi, para essa região, andando a pé com ele. E foi momentos difíceis, mas eu não sofria. Às vezes ele dizia, pai, você não sofre não? Porque durante as nossas caminhadas, ele agitado, sem sono, né? Mas a gente passava a noite cantando hinos, a gente levava o inário, a Bíblia, e a gente caminhava, quando cansava, a gente cantava e orava. E ele é muito religioso, louvado seja Deus. Às vezes alguém diz assim, mas como tu sofreu? Eu não percebi, eu não senti, porque eu não me focava no problema. Estava ali pensando, estava ao lado do meu filho, cantando e orando com ele. Passamos muitos riscos, mas hoje está estável, está equilibrado, sendo medicado, né? Está bem. Mas em seguida vem o problema da minha caçula, ela também foi afetada, veio a pandemia, fica em casa, e ela ficou deprimida, e assim foi uma luta tremenda. Mas às vezes eu conversando com o Auxílio, ele diz, pai, você, tudo bem, nós sofremos, nós adoecemos, até agora o Senhor não curou, Ele pode curar, e Ele pode, mas Ele pode deixar para o dia da ressurreição, onde você terá um corpo saudável, glorioso, santo, perfeito, e é a eternidade. Então vamos se agarrar a essa promessa. Se o milagre não vir hoje, se a cura não vir hoje para ti, para tua irmã, mas vamos permanecer servindo ao Senhor. E para a honra e glória de Deus, o Silas todo mês, né? Eu tenho o dízimo, tem a sua oferta, ajuda os missionários, ajuda o orfanato, o seu salário que ele recebe, né? Esse auxílio ele aplica para as coisas mais necessárias da obra do Senhor. É um menino fiel, louvado seja Deus. É vegetariano, né? Só come aquilo que é necessário para ter saúde. Isso ajuda muito na sua estabilidade. Mas ele dizia, pai, você não se abala porque você lida com um problema nosso, mas você não adoece. Você é uma pessoa saudável 100%. E aí, o inimigo, né, assim como ele fez com Jó, ele desafia a nossa fé, a nossa fidelidade. Ele chega para Deus e diz, permite para ver se ele permanece. E aí, irmãos, surgiu a pandemia, eu fui infectado pela Covid, e o meu estado foi grave, né? Primeiro eu adoeci o vírus, o coronavírus, né? Destruiu toda a minha parte digestiva, estômago, intestino. Depois para o pulmão, né? Onde eu perdi a respiração por alguns dias. Fiquei muito mal, né? Tentando respirar, sem conseguir. Depois eu senti que ele afetou minha mente. Passei alguns dias vendo fantasmas, caveiras, monstros, né? Aquela febre horrível. E superei. Mas as sequelas permanecem até hoje. E a doença não acaba, né? Hoje eu estou em casa, faço a escola sabatina, minha meditação em casa, mas não estou indo nem para a igreja, nem para a escola sabatina, nem para os PGs. Porque depois da Covid eu fiquei com uma tosse. E essa tosse incomoda as pessoas, você sabe, né? Ninguém gosta de estar perto de quem está tossindo, né? Principalmente com essas doenças contagiosas como a Covid. E aí eu sempre digo, a Covid ela veio para matar. É uma doença satânica mesmo, porque
Quem não morreu no primeiro ano, no segundo ano, mas vai morrer. E todo dia eu conheço pessoas jovens sendo ceifadas, né? Problema de infarto, problema respiratório, né? E assim, porque ela destruiu a Covid, é um vírus terrível porque ele é um motor destruidor, ele destrói tudo, destrói todo o sistema e de defesa, então a gente vai sofrendo até morrer. E eu creio que esse momento que eu estou passando agora de baixa imunidade, toda temperatura, mudança de temperatura, eu já estou gripado e tossindo, né? Isso é chato para mim estar nas casas, dando estudo, é incômodo para estar na igreja junto com os irmãos, porque a gente fica preocupado, porque a Covid é uma doença contagiosa, né? E eu já peguei muitas vezes, porque sempre estou no meio das pessoas, e aí esses últimos meses eu estou mais reservado em casa, e aí fazendo exame, né? Fiz um raio-x agora, deu 100% pulmão, e fiz exame de sangue, né? Colesterol, tudo está dando normal, mas eu continuo gripando e tossindo. Então estou fazendo sempre uma série de exames, mas eu queria dizer que o que faltava era a doença em mim. E hoje eu não estou podendo pregar, não estou podendo dar estudo bíblico, mas estou fazendo aqui minha oração em casa, com a minha família. Não posso nem convidar você para me visitar, porque eu não sei a hora que estou com Covid, ou pode alguém ser infectado. Mas eu só queria dizer para você, mesmo agora doente, evitando estar junto com os irmãos, e ainda vou para a escola porque é um trabalho público e não me liberaram, né, assim, para ficar em casa, principalmente tem a questão de atestado médico, é uma burocracia terrível, e aí, mesmo assim, eu estou fora de sala, né, eu fico mais no apoio na escola, mas preocupado, né, me afastando, me isolando, porque continuo tossindo, continuo com essas sequelas da Covid. Mas eu queria dizer que isso não abala a minha fé. Estou orando mais, lendo a Bíblia, e já que eu não posso ir na sua casa, estou sempre gravando vídeo, aquilo que eu creio, as descobertas que eu faço da palavra de Deus. E hoje eu estou falando isso aqui porque eu estava lendo a lição e ouvindo também lições da Bíblia na Novo Tempo, né? Eu aconselho a você a pesquisar nas lições da Bíblia, que é um estudo feito todas as semanas pela Igreja Adventista, né? A equipe da Novo Tempo. É muito profundo. E aí eu estava ouvindo aqui sobre o grande conflito, e ele fala o pastor falando sobre os livramentos que Deus realiza na nossa vida, né? Por exemplo, hoje tenho meu emprego, é um salário bom, dá para me manter, dá para me ajudar na missão, alguns necessitados, né? E atualmente eu estou trabalhando com os mendigos, moradores de rua, né? E é incrível, né? Eles me chamam de papai, né? Os moradores de rua, eu estou fazendo um trabalho ali de assistência e esperando que alguns deles possam se converter, né? Me chamam de pastor, me chamam de papai. São pessoas que estão à margem, né? Os moradores de rua. É o grupo que eu estou ainda trabalhando, porque eles já estão na rua, né? Tudo bêbado, tudo doente. Aí eu ainda estou visitando, né? Falando de Jesus para eles, levando alimento. Mas eu queria dizer que estou aqui mais reservado, mas estou falando para você. Enquanto eu estiver respirando, enquanto eu estiver falando, eu estou gravando vídeos para confortar os irmãos, para animar a igreja e os amigos que eu estudo, eu mando sempre essas mensagens, os estudos, sermões, para que o rebanho continue sendo alimentado, né? Então eu queria dizer para os irmãos aqui, a doença, a dor, o sofrimento, não nos separa de Cristo. Eu creio, né, na salvação. Sou merecedor? Não. Eu sou pecador como todos os pecadores. Dentro de mim existe a essência do pecado. A malignidade, a concupiscência, o orgulho, a ambição, o egoísmo, tudo dentro de mim. Aí meu filho pergunta, e por que você acredita na salvação? Eu disse, por causa dos méritos de Cristo. Deus, ele nos julga pelo que o seu filho fez.
não pelo que nós fazemos o que somos. Somos perdoados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que me dá a garantia e a certeza de salvação. E como reconhecimento de que Jesus me trouxe para esse ministério, então eu louvo ao Senhor e aí deixo essas mensagens para reflexão, para meditação. Se você também está passando por alguma dificuldade, doença, dificuldade financeira, saiba que o Senhor não te abandona. Mesmo que às vezes a gente não entenda, mas uma coisa que é misteriosa, mas é verdade, eu experimento, é que Ele dá conforto, é que Ele dá esperança, é que as coisas que nos externam não nos afetam. A paz que somente Jesus dá, ela está dentro de mim. Aquela paz de ter certeza de que, mesmo quando a gente for para a sepultura, o nosso nome está no livro da vida e um dia seremos chamados por Cristo para ressurgir e receber a coroa da glória. Aí nós vamos ter um corpo incorruptível, saudável, perfeito, saúde completa, e não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais nenhum sofrimento, porque em Cristo tudo será novo, tudo será restaurado, tá certo? Então medite nessas palavras, vamos estar juntos em oração, mesmo que a gente não possa estar junto, mas que o Senhor seja conosco até o dia da sua volta, que o Senhor continue nos preparando, que o Espírito Santo continue nos fortalecendo, a mim e a você, e que nunca venhamos desfalecer na fé, em nome de Jesus.